Ok. Bom, nós vamos falar aqui então hoje sobre modelagem com programação linear, né? Como eu falei com vocês, vocês estão muito acostumados assim. Vocês têm um problema computacional, um problema que você vai resolver computacionalmente, né? Vamos lá, sei lá, achar o maior elemento de um vetor. Aí você geralmente desenvolve o seu raciocínio, senta e programa. Mas quando você está programando ali, você está criando um modelo já em uma linguagem, né, alto nível, enfim, para aquilo ser resolvido computacionalmente. O que a gente vai fazer aqui, antes da gente, vamos dizer assim, levar isso para o computador, a gente vai criar um modelo mais abstrato. Então a gente vai ter um passo de modelagem mais abstrata, abstrato que eu digo no sentido de abstração matemática, para aí sim a gente poder partir para a parte ferramental. Por que vai ser importante a gente colocar ou trazer essas coisas nesse nível, né? Essencialmente porque a gente está falando de uma série de elementos, né, com a possibilidade da gente fazer uma descrição muito bem feita matemática disso. Então a gente faz isso matematicamente e depois a gente resolve computacionalmente, tá bom? E uma das partes mais importantes da nossa disciplina vai ser modelar os problemas. A gente pode pensar assim, puxa, mas resolver computacionalmente não é mais interessante, não é mais, vamos dizer assim, importante? Eu diria que a modelagem ninguém consegue, não tem máquina que modela um problema, tá? Quando você modelou, aí você tem uma infinidade de algoritmos e ferramentas. Então, por isso que eu gosto de dar uma ênfase aqui importante nessa primeira parte, tá? De modelagem de problemas, tá? Vamos lá, tá? E mais especificamente, nós vamos trabalhar hoje com o que a gente chama de programação linear. Eu vou explicar muito bem esse conceito para vocês ao longo da aula, tá bom? Mas, antes disso, vamos só dar uma revisada aqui nos principais modelos matemáticos que a gente já tem aí, né? Então, um modelo matemático é uma representação, uma interpretação simplificada da realidade, tá? Será que é possível modelar tudo com matemática? Será que, sei lá, o que vocês acham aí? Ah, nem tudo, né, cara? Tudo, né? É muito... Os sistemas são muito complexos, né? Você pode falar assim, eu vou modelar o que é mais elementar. Por exemplo, vamos pegar lá na física, né? Na física mecânica. Vou relacionar, vou modelar um veículo se deslocando, né? Com o tempo, a velocidade, a distância. Tá, tudo bem. Aí você tem lá, né? Velocidade, a distância sobre o tempo, né? O tempo, a distância sobre a velocidade. Só que isso é uma simplificação. Você não considera uma série de fatores. Você está andando, de repente tem um quebra-mola. Então, a modelagem, ela tem esse papel de simplificar as coisas, né? O modelo, ele é uma representação. Você vê um manequim é um modelo, mas é um modelo que representa, ele não existe, né? Assim, vamos dizer, a população não é aquilo, mas ele é uma visão geral. Então, nós vamos ter aí modelos descritivos, a gente olha para alguma coisa e descreve isso. Nós vamos ter modelos preditivos, que a gente usa geralmente para poder prever algo. Aqui a gente está falando em trabalhar com modelos, né, com funções do tipo f de x é igual a x mais b, né, se for um modelo linear, a x mais b. E aí você tem que achar o valor de A e de B, né, que são constantes, que vão dar inclinação e altura da sua reta. Tá? A gente vai ter modelos estatísticos, obviamente, vocês estudaram aí, modelos principalmente de distribuição, né? Modelos de simulação, que é uma área que eu trabalho bastante. O modelo de simulação é curioso, porque você tenta realmente modelar as coisas como elas são, né, para fazer uma simulação daquilo. Aqui a gente tem um grande desafio na simulação, que é o seguinte: quais elementos você consegue modelar de tal maneira
a ter uma representação suficiente. Vamos dizer assim, você não modelou por completo a coisa, mas você tem um nível suficiente que te ajuda, né, a tomar decisão, por exemplo. Tá? Então, esse é o grande desafio da simulação. Não é você modelar tudo, mas é você conseguir modelar aquilo que é interessante, né, que é suficiente. Tá? Aqui eu vou abrir um artigo para vocês. Isso aqui é um artigo onde eu fiz a modelagem de uma população de mosquito Aedes aegypti. É uma das áreas que eu gosto de trabalhar, com simulação de propagação de doenças. Tá? Então, esse artigo científico foi publicado na revista. A gente tem um modelo do mosquito Aedes aegypti, olha o diagrama de classe dele aí, ó. Mas esse aqui é o modelo de implementação. Mas se eu pegar o modelo conceitual, aqui, ó, o mosquito tem o nascimento, fase ovo, lava, pupa, adulto e depois morre. Vocês estão vendo uma máquina de estados aí, né? É uma forma de modelar um comportamento, tá? Mas a gente vai descrevendo. Esse aqui é o algoritmo do mosquito. Sensacional. Diga-se de passagem, esse é o modelo da mosquita fêmea. Tá? Pessoal, eu tive que pegar uns 5 livros de biologia na época, estudando como é que ele funcionava para poder fazer dentro do simulador mosquito. Né? Eu posso dizer para vocês que a fêmea é bem mais complexa que o macho. Muito mais, porque ela tem todo o ciclo de reprodução, né? Aí a gente foi simulando aí, criando uma série de questões. Mas, enfim, ao ambiente, coisa bonitinha, né? Parece jogo de Atari. Tá? Mas a gente usou isso aqui para simular estratégias, né? Para poder tentar reduzir a curva de infecção. Aqui, por exemplo, ó, a gente colocando uma armadilha, olha como é que diminui o número de mosquitos ao longo do tempo, né? Em qual dia eu teria que implantar uma armadilha em tal lugar. Enfim, é um modelo, né, computacional, obviamente, mas a grande questão que eu coloco aqui, até no final do artigo, é que a gente tem que achar o nível que a gente consegue ter ali para ter um bom resultado, tipo assim, um nível de detalhes, porque se for deixar, eu vou chegar com isso aqui no nível subatômico, né? Tá? Eu não vou modelar partícula de jeito nenhum, eu só quero modelar um mosquito indo para um lado, para o outro, pica alguém, toma água, bota ovo, acabou. Então, esse é o desafio, né? Até que nível a gente vai descer. Bom, e os modelos de otimização, que são os modelos que a gente vai trabalhar aqui na nossa disciplina, né? Eu posso também misturar simulação com otimização, né? Mas são os modelos que vão nos dar, né, informações sobre algo que a gente queira otimizar. Mas, de novo, eu posso ter 300 variáveis, mas eu posso ter 5. Se eu tiver 300 variáveis e isso me trouxer uma melhoria de 0,01% do que se eu tiver 5 variáveis, eu posso questionar para que tanta variável, se com menos eu consigo decidir. Tá? Então, enfim, são tipos de modelos que existem, né? E o modelo de otimização, que é o que a gente vai trabalhar, pessoal, nós vamos dividir a nossa disciplina em 3 etapas, tá? Até a primeira prova, a gente trabalha com programação linear. A segunda prova, a gente trabalha com programação linear inteira. Aqui vai entrar a parte de fluxo em redes, problema de transporte, problemas relacionados a variáveis que são indivisíveis, né? Por exemplo, quantas pessoas eu vou colocar para trabalhar numa posição? Você não pode colocar um número... vou colocar 3 pessoas e meia. Não. Isso não dá certo, tá? E depois tem a programação não linear. Observem que tem cursos, por exemplo, engenharia de produção, isso na verdade é mais comum em mestrado e doutorado, que separam. Você tem uma disciplina só de programação não linear, porque aqui entra toda uma parte, né, de cálculo, né, integral, tudo, que é diferente um pouco da programação linear. Aqui em cima, vocês tiveram a disciplina de geometria analítica e álgebra linear. A gente trabalha com essas 2 primeiras. Aqui para baixo é cálculo 3 e outras coisas aí que vocês já viram também. Tá bom? Então,
Então, ok. Então, vamos lá. A programação linear, que é o nosso alvo aqui hoje, ela vai servir para eu representar algo que tem algumas características, tá? Só um detalhe, pessoal, a palavra programação aqui não vem de computador, não, tá? De desenvolvimento, não. A programação aqui, ela vem de planejamento. Minha mesa não está muito boa aqui, não, tá? Vamos lá, mas é planejamento. Ok? E o linear vem dessas características que nós temos aqui, que é o seguinte. Vamos dizer assim, tá? Se eu tenho uma fábrica e eu produzo, sei lá, 1000 produtos por dia. Se eu dobrar o número de funcionários, eu dobro o número de produtos que eu fabrico. Se isso acontece, você tem uma proporcionalidade ali no seu sistema, então uma linearidade. Mas tem coisa que não é linear. A gente acha que é, mas não é. Tá? Quando eu pego, por exemplo, serviços que têm valor agregado. Por exemplo, você vai lá no restaurante e aí o camarada corta o palito de dente, né, o canudinho. Por mais que você pense, né, eu vou cortar isso aqui na hora que eu ofereço, então eu vou reduzir o custo proporcionalmente. Na verdade, não, porque às vezes você vai incomodar algumas pessoas que vão deixar de ir naquele restaurante. Então, tem coisas que não são lineares, apesar de parecerem. Tá? Então, é mais nesse sentido. Estou trazendo aqui como exemplo. Nós vamos ter aditividade, eu posso adicionando variáveis que o modelo ele vai crescendo, né, de forma proporcional e tudo. Divisibilidade, eu consigo pegar o problema e separar em dois e resolver uma parte ou outra. E eu tenho certeza sobre os parâmetros. Tá? A gente está trabalhando com coeficientes, vamos dizer assim, né, fixos. Tá bom? Quando você pega lá em teoria dos grafos, você está resolvendo um problema de menor caminho. O seu grafo, geralmente, ele tem uma topologia fixa. Né? Agora, imagina que esse grafo fosse dinâmico, que é o que o Waze e outras empresas resolvem. Aí você já não tem tanta certeza sobre alguns parâmetros, porque eles vão mudando, né? Aí você tem distribuições estatísticas acopladas nesse modelo seu. Ok? Bom, então, aqui eu só estou conceituando algumas coisas, né? Nós estamos falando, então, de um modelo de programação linear. E nós vamos ter, geralmente, essa formulação geral aqui. Só fiquem tranquilos aí com a matemática, porque a gente vai fazer muito exercício disso, tá? Isso aqui é só uma forma bem geral. Eu vou ter que expressar o meu objetivo. Então, vou lembrando aqui, ó, na verdade, são 4 partes, tá? Eu vou ter que definir quais variáveis eu consigo trabalhar, que eu consigo mexer. Por exemplo, se eu quiser fazer um software que determina uma dieta ideal para alguém para tentar diminuir o preço. Então, isso é muito comum, por exemplo, na área de agropecuária, né? Eu vou misturar, quais elementos eu vou misturar ali para fazer uma ração para um animal, de forma a reduzir o custo, ou de forma a maximizar a engorda daquele animal. Você pode pensar em certos produtos. E quanto eu vou colocar cada um deles? Isso vai ser as nossas variáveis de decisão. Aqui no caso, eu vou ter um formato, onde eu vou tentar maximizar o quê? A soma desses elementos multiplicados por um coeficiente, como se fosse o peso deles. Quando a gente fez lá na última aula a equação da felicidade, era isso. A gente tinha x1, x2, x3, vezes um peso que a gente dava. Tá? E tudo vai estar sujeito a restrições. Ou seja, esses elementos... por que a gente tem restrição? Porque a gente não tem, geralmente, infinitos recursos. Os nossos recursos são finitos. Só por causa disso. Você não vai ter dinheiro infinito, você não vai poder pôr o tanto que você quiser de algum produto, né? E assim por diante, tá? E, pessoal, nossas variáveis, elas têm que ser positivas, maior que zero, bom? Isso aqui a gente vai discutir depois também. Tá, beleza. Então, onde que nós vamos começar? Você vai ter um enunciado, você vai ter um problema, né? Vamos lá, você acabou de ser contratado aí, vai trabalhar numa empresa, você vai fazer, talvez, sei lá, a alocação de pessoal deles ou algo do tipo. Então, você vai definir qual que é o problema, quais são as variáveis que
estão envolvidas e você vai assumir algumas premissas, tá? Uma vez que você fez esse ciclo aqui, aí você já consegue representar matematicamente o seu modelo, tá? Então, aqui nós vamos definir esses 4 elementos aqui. Tá? Hoje nós vamos passar isso aqui, pessoal. Nossa aula basicamente vai ser em cima desses 4 elementos aqui agora. E a gente vai pegando alguns exemplos e eu vou fazendo com vocês. Tá? E aí vocês vão, à medida que a gente fizer, vocês podem ir postando aqui, interagindo, por favor. Tá? Fiquem à vontade aí para falar na hora que vocês quiserem também. Ok? Então, eu falei com vocês que otimização, eu não gosto, por exemplo, quando eu pego um texto assim, que fala assim, otimização de cadeia produtiva de não sei o quê. Não dá para saber o que é. Você tem que usar a palavra maximizar ou minimizar. Otimização é muito geral. Então, você fala, ó, maximização ou minimização do tempo de produção, maximização da receita, minimização dos custos, minimização dos riscos. Usa maximizar ou minimizar. Não usa, eu vou otimizar, porque otimizar pode ser muito amplo, né? Então, a gente vai definir se vai maximizar ou minimizar, tá? Depois, as variáveis de decisão, como eu falei com vocês, onde vocês conseguem mexer. Nós vamos ter uma função matemática, pelo menos uma, chamada função objetivo. E vamos ter restrições. As restrições geralmente vão vir no formato de inequações. 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 10 reais, sei lá, a 10 toneladas. Então, a gente vai geralmente seguir, né, esse fluxo aqui, ok? Então, vamos passar em cada um deles. Definir o objetivo, como eu falei com vocês, né? Realmente, maximizo receita, lucro, retorno sobre o investimento, minimizar despesas, tempo, distância. O que mais que eu posso maximizar e minimizar aí, pessoal? Pessoal, vou deixar vocês postando aqui. Deixa eu só um minuto, por favor, peraí. Felipe colocou aí, ó, minimizar o trabalho, o esforço e maximizar o lucro, né? Verdade, né? O ser humano ele é orientado a isso, né? Geralmente, né, o pessoal fala, a pessoa não é preguiçosa, na verdade, ela tenta minimizar o consumo de energia, né? Vocês aqui, por exemplo, como que vocês se organizam aí? Eu tento fazer o trabalho com fulano, com ciclano, né? Um faz um trabalho, outro faz outro. Por quê? Vocês querem minimizar esforço. É isso? Carga horária. Pessoal, Sim. não tem uma situação onde você tem que ter um ajuste, ao invés de você maximizar ou minimizar, você tem que colocar, sei lá, exatamente no meio? Por exemplo, a nota não pode ser nem 10, não pode ser nem 0, tem que ser 5, exatamente 5. Sim, tem sim. Isso não seria uma situação de maximizar ou minimizar, não? Ou seria? Na verdade é o seguinte, você geralmente controla isso nas suas restrições, entendeu? Você fala, meu F tem que chegar a tanto, entendeu? Mas o grande problema de você fazer isso é que se não existir uma solução que tenha essa resposta, entendeu? Aí geralmente você fala assim, ó, vai o máximo possível,
algo nesse sentido. Mas tem como a gente controlar isso matematicamente, principalmente pelos algoritmos. Entendi. Beleza? Se você pensar, né, o que você está fazendo? Deixa eu botar aqui. Você está falando assim, eu quero chegar num valor, né? Vamos dizer assim, você quer fazer seu f de x virar, sei lá, 100. Tá certo? Então, quando você faz... tipo assim, se a pessoa passou, então, na verdade, o que você está querendo fazer é minimizar entre 100 e o f de x. Tipo assim, você está tentando minimizar, vou colocar f de x, você tem uma função f, você está tentando minimizar essa diferença para que ela seja 100, entendeu? Você pode, não sei se ficou claro aí, Felipe. Tá, entendi. Eu estou querendo dizer o seguinte, você está querendo chegar em 100, né? Sim. Então você tenta minimizar a diferença de onde você quer chegar para onde você está. Entendi. Tipo, mais ou menos isso. Vamos imaginar, um exemplo aqui que às vezes eu trabalho com o pessoal. Você vai fazer um canhão e ele vai disparar um projétil. E esse projétil ele tem que cair numa determinada posição, tá? Então, o que você está tentando fazer é minimizando a diferença entre a posição que você quer e aonde ele caiu. Então, como você ajusta o ângulo e a intensidade da força, né, inicial, o V0, de forma a ele atingir o alvo. Acho que mais ou menos isso aí. Peguei a ideia. Beleza? Ok. Pessoal, maximizar alguma coisa equivale a minimizar menos essa coisa. Tá? Então, matematicamente falando, né? Só um conceito aqui mesmo, porque daqui a pouco a gente pode mexer um pouquinho nas nossas funções, certo? Eu já fui chamado uma vez para trabalhar num projeto desse, vocês estão falando aí de tanque, né? Na verdade, quando eu estava fazendo meu doutorado ele foi na área de aviação, né? Engenharia aeroespacial, essa parte onde eu trabalhava com otimização de trajetória e tudo. E ali, quando eu tinha feito mais ou menos 1 ano e meio, já tinha feito as disciplinas e tudo, aí eu estava candidatando para ir para fora no doutorado sanduíche. E aí eu apliquei num edital da SAB, né, que é aquela empresa que trabalha com os caças que o Brasil comprou lá em... O Brasil fechou acordo em 2014, né? Foi exatamente a época que eu estava indo. E aí tinha a SAB e tinha a... E eu candidatei nos Estados Unidos também, né? Só que o meu doutorado eu já tinha ido muito para o lado da aviação civil. Então, assim, eu tinha a opção de ir para os Estados Unidos e tinha a opção de ir para a Suécia. Na Suécia, eles me apresentaram o projeto, né? Aí eu tive uma entrevista lá com um pesquisador lá do laboratório, mas era essencialmente, você tinha alguns veículos aéreos não tripulados e ele ia fazendo ele ficava circulando em torno de uma ponte, de uns lugares assim, área hospitalar, fazendo cobertura, né? E você tinha como objetivo ali tentar deslocar o menos possível para poder destruir adversários, outros veículos estivessem deslocando, uma coisa assim, né? Bem militar. Só que aí acabou que eu não fui para essa área não, porque a área civil era a área que eu estava mexendo, a aviação civil já há mais tempo, mas é uma possibilidade, né? Fazer isso aí. Isso aí. World of Tanks, né? Eu jogo de vez em quando. Bom, pessoal, o segundo ponto. Então, primeiro, objetivo. Como tudo na vida, tem que definir um objetivo, para onde nós vamos. Segundo, variáveis de decisão. Variáveis de decisão são aquelas variáveis que você tem controle. Imagina você chegou lá numa fábrica, onde é que eu posso apertar o botão aqui para aumentar o nível de não sei o que, posso diminuir isso. Pensa naquelas chaves, né, nas alavancas. Essas são as nossas variáveis, tá? É para elas que nós estamos procurando os valores ideais. Então, quanto que eu vou colocar disso, quanto que eu vou colocar daquilo, são as nossas variáveis de decisão. Então, geralmente a gente começa já listando quais são elas. Elas vão estar ligadas ao objetivo, né?
Aqui tem alguns exemplos. Quantidade a ser produzida do produto A ou B. Recurso a ser alocado numa filial para investimento norte, nordeste, sudeste. Número de horas de estudo em cada uma das disciplinas. Olha lá, eu peguei o exemplo, falei que vocês tentam agir de forma otimizada, né? Então você pensa, né? Quanto tempo que eu vou estudar de compiladores, de otimização, que outras matérias vocês têm aí no mesmo período? Então estão agarrados em algumas aí, né? Mas você tem que fazer escolhas, tá? IA, redes 2 aí, ó. Então, TCC, o Axel aí, ó. Quanto você vai investir em cada uma para você ter o resultado final? Aí tem outra coisa, né? Porque a sua meta pode ser passar com 60, pode ser passar com 80 já tá bom, ou você pode querer passar com acima de 90, né? Então, se você tem que passar acima de 90, você tem que escolher quais matérias ali. Na verdade, você não tem muita escolha, né? Você vai ter que estudar com tudo, tá? Conceito de linearidade aí, ó. Eu não sei não, tá, pessoal? Eu nunca vi isso estatisticamente, mas eu tenho a impressão... Opa! Eu tenho a impressão que não é linear. Tá? O tempo que você investe estudando e a nota. Chega um determinado momento, você precisa de muito mais tempo para poder obter uma nota melhor. Acho que geralmente a partir dos 90 pontos, dos 80, 90, vamos colocar assim, 90, você gasta muito tempo estudando para poder aumentar pouquinho, né? Eu tenho a impressão que 80 pontos vamos dizer assim, o ponto ideal na relação de tempo que você investe e resultado que você consegue ter. É verdade, Lucas, depende da matéria, né? Depende da matéria. Isso mesmo. Mas isso aqui são impressões pessoais, tá, pessoal? Eu não tenho um embasamento estatístico disso, não. É só um chutômetro mesmo. Mas eu só acho isso, que passar de 90 vai ficando muito difícil, né? Assim, se você tentar economizar a sua energia, não funciona mais. Você tem que se dedicar muito, tá? Ok. Pessoal, vamos lá. Opa, peraí. Acho que vou colocar aqui para vocês o terceiro ponto. Função objetivo. Então, falando, ó, peraí, nosso objetivo, nossas variáveis de decisão, agora eu vou ter uma função objetivo, que ela vai juntar o objetivo com as suas variáveis, tá certo? Então, por exemplo, a função objetivo vai ser uma função matemática, né? A função, ela tem variáveis, né, e coeficientes, tá? Então, por exemplo, a função do lucro aqui, o lucro dado em relação à sua capacidade de produção de bonés e camisetas aqui, por exemplo. Então, se uma camiseta você tem um lucro de 3,50 e o boné um lucro de 4, o lucro total é 3,5 vezes o número de camisetas, que eu estou chamando de A, mais 4B, certo? Então, essa é uma função objetivo, que a gente chama, não é função objetiva, tá bom? Função objetivo, ok? E ela vai ter esse formato. Essa é uma função linear, porque nós estamos estudando aqui hoje programação linear, tá? Mas eu poderia ter não linearidades associadas aqui, tá? Que torna o problema mais difícil. Ô Matheus, aquele diagrama, aquele não é um modelo de programação linear, aquele é um modelo de simulação. Tu tá falando de modelo ali, entendeu? Mas eu poderia dizer o seguinte, só para simplificar aqui, tá? Eu poderia, às vezes, a minha função ser um resultado de uma simulação, entendeu? Tipo assim, vamos colocar assim, para exemplificar. A minha função objetiva aqui, ela está matemática, mas ela poderia não ser matemática. Por exemplo, número de mosquitos pode ser resultado de uma simulação.
Tá? Então, aqui dentro eu simulo, eu tenho os mosquitos interagindo, mas no final eu jogo para essa função aqui. Aqui está o número de mosquitos. Entendeu? Essa é uma forma de se fazer. Às vezes a gente não consegue, isso aqui eu tenho que ser, isso eu tenho que falar com vocês, pessoal. Às vezes a gente não consegue expressar matematicamente um sistema. A gente consegue expressar, vamos dizer assim, computacionalmente, às vezes um algoritmo, né? Mas matematicamente é difícil expressar ele, porque, por exemplo, quando eu estava estudando lá o negócio dos mosquitos, eu acho que eu tenho aqui na revisão bibliográfica, tem uma série de modelos matemáticos, mas os modelos matemáticos não conseguem captar alguns detalhes que o modelo de simulação capta. Deixa eu ver, acho que não tem aqui não. Né? Pra você ter ideia, eu tenho aqui o container de água, reservatório de água. Quanto choveu num dia afeta a dinâmica da população de mosquito. A disponibilidade, tinha um copinho jogado num terreno e ali tinha uma quantia de água. Isso afeta o ciclo de produção do mosquito. Num modelo matemático como esse que nós estamos falando, eu não estou entrando nesses detalhes, entendeu? Então, essa que é a relação aqui. Mas o nosso foco aqui hoje vai ser realmente nos modelos matemáticos. Depois nós vamos falar um pouquinho de simulação. Tá? Pessoal, última parte para a gente fechar aqui o nosso modelo. Aí, finalizamos assim as definições. Tá? Restrições. Não é possível ter lucro infinito, não é possível produzir o que vocês quiserem, senão estava fácil, né? Você não tem nem recursos para isso, tá certo? Você teria infinito receita, né? Não dá para fazer isso, né? Então, a gente vai fazer algumas coisas obedecendo às restrições. Por exemplo, vocês que estão tentando aí planejar o estudo de vocês, né? Você está querendo, estou querendo ganhar um dinheirinho fazendo estágio, estou querendo estudar, tirar nota boa para o mestrado, estou querendo estudar em paralelo para passar num concurso. Cara, você só tem 24 horas. Por semana você tem um número limite. Está querendo ir para academia, estou querendo... Você tem que fazer escolhas, não vai dar para fazer tudo. Né? Vocês já perceberam aí, né? Então, tem restrições. Você pode fazer, esses 4 anos eu vou focar nisso, daí daqui 4 anos eu foco em outra coisa, né? Não sei o quê. Então, você vai escolher o que dá para você fazer. Olha aqui, quando eu pego as camisetas e os bonés. Tempo de costura e borda. Quantidade de tecido. Né? São 2 limitadores. Tempo de costura e borda. Sei lá, você tem por semana 2.400 minutos. Você tem uma máquina. Aí você vira e fala, então eu compro outra. Então tá bom, você aumenta, beleza? Aí eu concordo. Mas pode ser que você não tenha mercado também, né? Por causa da concorrência e tudo. Tecido. O tempo de costura e borda. Você gasta 5 minutos nas camisetas e 10 minutos nos bonés. Então você já consegue perceber aqui quantas camisetas e bonés você consegue fazer, né? Você não vai conseguir fazer infinito, mas você vai conseguir estimar, mas esse aqui é o seu limite. O tecido é a mesma coisa. Se eu só fizesse camisetas, falei assim, não vou fazer boné, só camisetas. Quantas camisetas eu conseguiria fazer? Vamos lá. Faça uma continha aí. Obedecendo as duas aqui, tempo e tecido. 480? Beleza, 480 camisetas. Eu conseguiria até fazer mais pela quantia de tecido, né? Que vai sobrar. Na verdade, dá para fazer 1.200 camisetas se fosse só tecido a restrição. Mas tem o tempo de costura. É isso aí, Eric. Então, a gente vai ter esses entraves, né? É curioso, porque se você parar para pensar, o modelo de computação em nuvem surge disso aqui. Mas peraí, o que tem um modelo de computação em nuvem com isso aqui? Se você olhar aqui que o tempo de borda e costura, ele é o seu limite, te sobra tecido. Você poderia vender esse tecido, vocês concordam? Tipo assim, vou fabricar, igual o Eric colocou ali, 480. Então, tem tecido aqui, eu posso vender para alguém. O serviço de computação em nuvem era isso, né? A Amazon foi lá e comprou
uma capacidade computacional. Aqui você tem os meses, né? 1, 2, 3, 4, aí chega aqui em dezembro. Eu vou colocando em número e depois vira dezembro, né? E aqui a sua capacidade computacional. Você tem lá, ó, você faz o provisionamento de hardware para essa época, né? Aí em julho, sei lá, o pessoal compra, depois aí chega em dezembro, o pessoal gasta muito hardware. Então, o que a Amazon decide fazer? Alugar essa capacidade computacional ociosa. Olha, ó, Receita Federal, vocês querem processar imposto de renda aí no mês de março, fevereiro? Minha capacidade computacional está tranquila. Então, eles alugam. E aí, depois transformam isso em modelo que a gente conhece hoje aí. Você pode pegar uma VM, né? Fazendo as coisas aí que você... falando nisso, eu gosto muito de usar isso aqui, ó. Eu gosto dessa calculadora aqui, ó. Vocês têm cento e poucos dólares aí para poder, quem quiser usar, ó. Vocês podem brincar com isso aqui, ó. Vou criar uma rede, né, com máquina virtual. Eu estou trazendo isso aqui porque isso aqui é um exemplo de otimização, né? Então, você vai escolhendo, ó lá, qual região você quer sua máquina virtual, o sistema operacional pode ser Ubuntu, quantas horas de processamento, né? Qual que é o nível, o pacote, aí você paga lá 14 dólares por ano. Ah, não, máquina no centro-sul dos Estados Unidos está... Eu prefiro no Brasil. Pessoal, o Brasil é mais caro, viu? 17 dólares. 3 dólares mais caro uma máquina virtual no Brasil do que uma nos Estados Unidos. Então, você pode fazer provisionamento e alocar aqui, ó. Acho que vocês têm, acho que é 200 dólares, tá? Na parceria com a Microsoft. Com cada player aí, vocês têm um pouco. É o custo Brasil, é isso mesmo, Michael? O custo Brasil é mais alto. Ok, pessoal, então, olha como é que ficariam essas restrições. Lembra que eu chamei A de quantidade de camisetas e B quantidade de bonés. Então, eu vou ter essas restrições. 5A mais 10B menor ou igual a 2.400. Vocês concordam, pessoal? Estou falando o seguinte, ó, a quantidade de camisetas, para cada camiseta eu gasto 5 minutos, então é 5A. Gasto 10 minutos para cada boné, 10B menor ou igual a 2.400. Beleza? E a metragem aqui de pano, você tem 1.200 como disponibilidade máxima, você vai gastar 1 para A e 0,3 para cada unidade B, né, de boné. Tá? Então, temos duas restrições. Tem essa última restrição aqui que a gente chama de restrição de não negatividade. Tá? É importante ter também no nosso modelo. Resumindo, pessoal, olha aí o nosso primeiro modelo de otimização, nesse formato. Variáveis de decisão, coloco quais são. Eu tenho aqui o objetivo, maximizar lucro. Eu tenho aqui a função objetivo, eu tenho aqui as restrições. Tá? Então, são algumas coisas que nós definimos aqui. Ó. Agarrando aqui. Então, aqui é a primeira parte. Aqui é a segunda parte. Aqui é a terceira parte. E aqui é a quarta parte. Eu ainda poderia chamar aqui de quinta, tá? Que seria restrições não negatividade, mas vou colocar aqui tudo como 4. Então, vocês têm que ter esses 4 elementos aí nos modelos seus, certo? Nós vamos pegar um pouco aí da aula de hoje e da próxima semana, de hoje e de quarta-feira, para a gente fazer alguns exercícios de modelagem, tá? Mas lembra, sempre indicando as variáveis de decisão, o objetivo, a função objetivo e as restrições. Tem que ter isso aí. Ô, Sandro. Opa! E para me otimizar isso aí, cara, eu tenho que, tipo, por exemplo, otimizar em cima dessas restrições, tipo, vou ter que fazer mais camisa em menos tempo, ou economizar mais tecido, ou não é essa ideia? Não, é essa a ideia. E, então, antes mesmo da gente partir para os próximos, eu vou fazer esse exercício com vocês aqui.
qual que é a quantidade de camisetas e bonés que vai me trazer o maior lucro possível, respeitando essas restrições. Vamos lá, vamos ver quem acha a resposta aí. Podem ir postando aí quanto que vale A e quanto que vale B e o lucro, né? Automaticamente quanto que vai dar o lucro. Observem que na primeira parte da matéria eu não estou preocupado em achar a resposta. Eu estou pedindo para vocês acharem aqui só para vocês irem acostumando com qual que é o nosso objetivo aqui. Mas nós vamos preocupar primeiro com o modelo. Matemática discreta aí, ó. O Matheus colocou. A matemática discreta vai entrar mais quando a gente estiver falando mais de modelos em rede. A gente vai trabalhando com números inteiros, finitos. Aqui é inteiro também, né? Mas alguns não vão ser. Dá para fazer 1000 camisas e 1000 bonés? O Eric falou que não. O Eric aí, ó, tinha mandado mais cedo que só dava 480 camisetas, não é isso? Será que 480 é o lucro máximo? 480 camisetas vai me dar o lucro máximo? E 0 bonés? Sim, Eric. Hoje eu vou pegar uma solução aqui bem braçal para a gente fazer. Só para a gente brincar aqui um pouco. Embora o Excel ele tenha até... Não sei se você sabe, mas o Excel também tem algoritmo de otimização, viu, gente? Vamos lá então, aqui, ó. Vamos colocar assim, ó, quantidade de camisetas, bonés e lucro aqui na frente. Vou colocar a fórmula aqui, ó. A fórmula vai ser o quê? Vai ser 3,5 vezes a quantidade A, que é aqui, ó, a célula C3, mais 4 vezes a célula D3, né, que é essa aqui, ó. Então, pronto. 10 e 10, eu teria um lucro de 75, né? Mas essa, nem sei se daria, acho que dá, né? Atenderia aqui, atenderia. Mas eu vou só simulando aqui, vou colocar 480 igual o Eric colocou, e 0. Nosso lucro é 1.680, pessoal. Algum outro valor? Não? Ó, vou fazer o seguinte. Vou dar um ponto extra para melhor solução. O Eric achou aí 480 camisetas. Se alguém achar um valor que me dá um lucro melhor, vai postando no chat aí que depois você tem que lembrar, eu lancei esse um ponto extra aí para vocês. Beleza? Se não, é o Eric que já acertou aí, já ganhou um pontinho. Beleza. Então, achar a quantidade de camisetas e boné que traz maior lucro. Fica aí como exercício aí. Pessoal, o que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou passar para um próximo, onde nós vamos fazer a modelagem também e depois a solução. Tá? Só para vocês irem acostumando aí com a ideia. Tá bom? Nós vamos pegar um exemplo de uma pequena gráfica. São exemplos hipotéticos, simples, menores, só para a gente poder ilustrar mesmo, né, os conceitos aqui de programação linear. Tá?
Mas pensa o seguinte, uma fábrica deseja produzir flyers ou folders, tá? Qual que é a diferença, né? Acho que isso aqui é um flyer, né? Isso aqui é um flyerzinho. Na verdade, isso aqui é um cardápio. Mas esse é um flyer. O folder é aquele maior que dobra no meio, né? E são necessários aí, e na verdade ela quer obter o maior lucro possível, né? E tem dois processos, impressão e corte. Tá? E o que a empresa tem disponível? Ela tem 4 impressoras que vão dar capacidade de 5.000 minutos semanais, né, para se imprimir coisas. Ela tem 1.200 minutos num equipamento de corte. Tá? Então, parecido com os outros, olha lá, 100 unidades de flyer, eu gasto 30 minutos, meia hora. E 100 unidades de folders eu gasto 1 hora. O folder ele é mais elaborado. Tá? Corte, 100 unidades de flyers eu gasto 20 minutos. E 100 unidades de folders eu gasto 10 minutos. Tá certo? Nós também temos uma lucratividade. Então, R$1 a cada 100 unidades de flyers e R$1,20 para 100 unidades de folders. Não sei se esse valor corresponde exatamente à realidade hoje. Quando eu montei esse enunciado, era mais ou menos isso. Tá? E aí, como é que fica o nosso modelo aqui, então? Tá? O que nós vamos ter que fazer de novo? Definir, né? O objetivo, se é maximizar ou minimizar. Definir variável de decisão, função, objetivo e restrições. Beleza? Eu vou fazendo isso aqui com vocês, tá? E aí depois eu passo um para vocês fazerem. Então vamos lá. O nosso caso aqui, o objetivo vai ser maximizar o lucro. Beleza? Isso já estava no enunciado. Então o enunciado geralmente ele traz isso muito claro, né? Vocês vão perceber que alguns enunciados eles são confusos e às vezes traz um monte de informação que não serve para nada. É igual quando você vai conversar com o usuário, né? Até você entender o que ele quer, você pode ter um monte de coisa envolvida aí. Mas nós vamos pensar aqui em 2 variáveis de decisão. Quantidade de flyers e quantidade de folders a serem produzidos. A gente pode trabalhar com lotes de 100 ou se quiser com unidade, não tem problema. Então, essas aqui são as nossas variáveis de decisão. E a nossa função objetivo? Como é que fica a função objetivo? Quanto custa cada 100 unidades de flyers custa R$1 e a outra é R$1,20. Então, vou ter como função objetivo a quantidade de flyers vezes o lucro que aquilo me dá, igual no primeiro exercício que nós fizemos, e a quantidade de folders. Então, olha aí. Opa. Aqui eu já resgatei, né? As restrições, lembra disso aqui, ó, impressão, eu gasto 30 minutos para imprimir flyer e 60 minutos para folders. 100 unidades, vamos padronizar essas 100 unidades. Corte, 20 minutos flyer, 10 minutos folders, para cada 100 unidades. Então, o que nós vamos ter aqui no final, pessoal? Isso aqui, ó. Olha aí se vocês concordam. Eu vou maximizar L, estou chamando aqui que seria o lucro. Uma unidade de flyer, desculpa, R$1 para cada conjunto de flyers, não é isso? Mais R$1,20 para cada conjunto de folders. Esse é o nosso lucro. Sujeito a 2 restrições, mais uma restrição de não negatividade. Tá? Então, 30 vezes F, ou seja, 30 minutos eu gasto para cada 100 unidades de flyers, mais 60 minutos para cada 100 unidades de folders, tem que ser menor que 50, do que 5.000. E o corte, 20 minutos de flyers, mais 10 minutos de folders, isso para cada pacote 100, né? Menor ou igual a 1.200. E aí, a quantia de flyers e folders, de pacotes, né? De conjuntos de 100 unidades, não podem ser negativos, tá? Eu perdi ali. O 1.200 veio de onde mesmo? Espera aí, o 1.200 veio daqui, ó. É do enunciado.
O equipamento de corte tem 1.200 minutos total, entendeu? Beleza, obrigado. Beleza. Ô, Sandro, nesse caso aí, cara, a restrição, por exemplo, de tempo, estaria, tipo, contando isso paralelo ou sequencialmente? Tipo assim, eu demoro 30 minutos Aqui cortando nós, fly e depois mais 60 cortando folha. aqui nós abstraímos isso. Nós não entramos nesse nível de detalhe, não, entendeu? Porque a gente está pensando no lucro, né? Mas se você estivesse pensando em quanto tempo você vai levar a produção, aí paralelizar é um outro problema importante. Ou seria variáveis que a gente poderia adicionar, entendeu, Michael? Só por Saquei. uma questão de simplicidade aqui. Nós vamos ver esse tipo de problema, esse é um problema de programação de produção. Isso não é um problema só de produção de produto, mas se você pensar dentro de uma arquitetura de hardware, você tem o mesmo problema. Você tem processadores, você tem processos, né? E você quer diminuir o tempo de processamento. Então, é um problema importante, né? Assim, mesmo para a Mas área de hardware. isso eu ainda conseguiria modelar linearmente ou não? Sim, sim. Porque a gente assume... o que vai mudar se é linear ou não, vamos dizer assim, são as variáveis e como você vai relacioná-las, entendeu? Se você entender que ali tem uma relação não linear, beleza, modela não linear. Na hora de resolver, você vai ver que vai ter, dentro de uma biblioteca, por exemplo, método que resolve os dois. Então, você poderia usar isso. Então, tranquilo. Entendi. Beleza? O Gabriel perguntou, se tem 4 impressoras, não devia ser 20 mil? Aí, ó, Gabriel, porque no enunciado ali, estou entendendo que é 5 mil para as 4 juntas, entendeu? Às vezes, pessoal, o enunciado ele pode vir vago, viu? E aí você tem que assumir um caminho, né? Pode vir ambíguo, né? Não é o ideal, não. Quando eu passar os exercícios para vocês, eu vou tentar não trazer ambiguidade, né? Tentar deixar mais simples aí para a gente poder, né, ir resolvendo, tá? Bom, nós vamos ver na semana que vem que os problemas que a gente está tratando, eles, problemas de programação linear, na verdade, eles estão no espaço. E nós estamos tentando achar pontos nesse espaço onde a gente tenha uma solução ótima. Esse problema aqui especificamente, olha como que ele é representado. Aqui eu tenho flyers aqui embaixo, folders. As minhas restrições vão me dar essas retas aqui, ó, passando nesses pontos. Nós vamos ver, nós vamos relembrar um pouquinho aí de geometria analítica para. Mas se você olhar, tem duas restrições, então são essas duas retas. E a região que a gente chama de região viável, onde a gente tem vários pontos que atenderiam ao problema, é essa região aqui, ó, destacada em rosa. Se você olhar, a solução 1 e 1 atende? Tipo assim, um F, o F sendo 1 e o S sendo 1. Claro que atende. Seu lucro vai ser baixinho, mas atende. Tá aqui, ó. Você vai produzir esse pacote de flyer, um pacote de folder de 100 unidades, vai atender. Só que esse ponto vai estar aqui embaixo, ó, se vocês olharem aqui, ó, vai estar aqui, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3. Agora, onde que está o ponto ótimo? Aqui, no caso, vai estar aqui, ó, na interseção entre essas duas curvas, entre essas duas retas, né, melhor dizendo. Tá? Aqui é o ponto ótimo. Esse rosa aqui, ó, é a função objetiva. A função objetiva eu consigo transformar numa reta também. E ela está passando, se você for observando, ela chega no máximo nesse ponto. Tá? Mas nós vamos ver essa técnica depois. É uma técnica muito limitada, porque a gente vai trabalhar só para duas dimensões. Assim, problemas com duas variáveis. Se o problema tiver 3 variáveis, aí já era. Aí já não dá, não. Tá? Aqui eu já mostro a solução, olha lá. 0 flyers e 0 folders dá 0 lucro. Seria o ponto aqui de baixo. 0 flyers e 83 folders, aí não é uma solução inteira, né? Me daria o ponto ótimo, tá? Com lucros... não, aliás, não é o lucro ótimo ainda não. Essa aqui é onde que é? Essa é aqui, ó, esse ponto aqui, ó, 83, tá vendo? Esse ponto aqui, ó.
tá? Esse outro aqui embaixo, 60 flyers e 0 folder, esse aqui embaixo. Ó. Também não é o ponto ótimo. O ponto ótimo é esse aqui. É desse problema. Então, essa é uma interpretação gráfica que a gente chama. Estou só mostrando para... o que eu quis trazer com isso aqui é mostrando o seguinte, olha, peraí, nós estamos procurando soluções de um problema que estão num espaço n-dimensional. Cada dimensão é uma variável que a gente vai ter no nosso problema. Se o nosso problema tiver 5 variáveis, a gente teria que fazer um gráfico 5D. Eu não vou desenhar um gráfico 5D, não vou desenhar nem 3D, né? Só vou trabalhar com vocês em 2D. Tá? Mas o computador, ele resolve, ele acha, né? Assim, os métodos. E a gente tem vários métodos. Um dos métodos mais famosos é chamado método simplex. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um método que nós vamos... né, abordar aqui em sala de aula. Deixa eu colocar aqui, ó, simplex method. Eu queria pegar o Wikipedia mesmo aqui, ó. Tá? Foi proposto aí por Dantzig e alguns matemáticos importantes, tá? Mas é um método que enxerga o problema com n dimensões e ele tenta fazer um caminho mínimo, né? Partindo do ponto 00 até a solução ótima. Tá? Então, ele tem esse aspecto aí. Beleza? Mas isso nós vamos ver em detalhes. É como se ele saísse daqui e falasse, o meu ponto ótimo é aqui, ele não sabe, né? Mas ele sempre escolhesse caminhar num vértice, ou vai vir para cá ou vai vir para cá. E ele faz uma escolha ótima. Ele sempre escolhe ir para o vértice que está mais próximo da solução ótima. Né? Então, ele faz essa escolha e acaba chegando mais rápido. Aqui ele gastaria um passo 2. Tá? Isso num espaço 2D, só ilustrando para vocês a grosso modo. Então, assim, nós não vamos preocupar nessa semana em achar a solução do problema, né? Nós vamos preocupar hoje só em criar modelos como esse, certo? E como é que nós vamos começar, pessoal? A aula de hoje e da semana que vem, igual eu falei com vocês, né, nós vamos ter aqui exercício de programação linear. Semana que vem não, de hoje e de quarta-feira. Então a gente começa aqui e termina na quarta. Eu basicamente vou passando exercício, vocês vão fazendo a modelagem e a gente vai discutindo. E aí eu corrijo com vocês, tá? Eu já vou passar uma listinha aqui, não precisa entregar, tá? Eu vou passar depois uma lista para vocês entregarem, tá certo? Mas essa não precisa. Deixa eu colocar aqui, ó, vou colocar aqui em arquivos. Não, vou colocar aqui em módulos. Vou criar aqui um módulo de exercícios e estou colocando aqui agora um PDF para vocês. Não precisa entregar. Deixa eu colocar aqui embaixo. E aí vou adicionar aqui, ó, um arquivo, e aí vocês vão poder baixar ele, esse arquivo. Certo? Deixa eu pegar aqui localmente na minha máquina. Só um minutinho. Pessoal, ficou alguma dúvida até aqui? Não, algo que vocês queiram perguntar? Aqui tranquilo. Beleza. Fixação. Ok. Deixa eu só renomear aqui, que vocês não precisam entregar, senão vai ficar turma vai ficar no desespero aí. Não precisa. Beleza? Então, vocês podem abrir esse exercício aí, pessoal, e nós vamos fazer aqui agora. Vou dar um tempo para vocês, vou corrigindo, né, aos pouquinhos. A gente vai fazer esse primeiro exercício aqui, ó. Então, deixa eu já clicar aqui nele. Essa lista, né, com 6 exercícios. Tá? Olha lá, tem os 3 primeiros, vocês vão observar que eles são muito parecidos com esses que nós fizemos aqui. Tá, assim... Quero dizer assim, ó, o mesmo raciocínio, a mesma linha, tá? Agora, os outros 3 vão ficando mais puxados, vão ficando mais
difíceis de fazer. Então, eu vou, como eu falei, nós vamos fazer hoje e na quarta-feira. Na quarta-feira, se a gente acabar antes, a gente já parte para outras coisas, tá certo? Só mais uma coisa que eu queria falar aqui com vocês, que é o seguinte. Deixa eu abrir o Word. A gente vai ter uma legenda aí de níveis de dificuldades de exercício, ok? Então, nós vamos trabalhar com uma legenda aqui, ó. Vocês vão ter exercícios, isso quando vocês forem fazer no livro, né? Carinha feliz, carinha média, carinha um pouco triste, aí depois deixa eu ver como é que é a outra carinha, vai ficando... Aí depois tem uma bombinha, e depois tem uma caveira. Não sei como é que faz caveira aqui direito, não. Tá? São os níveis de dificuldade, né? Então, hoje a gente começa com 3 carinha feliz, aí quando vocês virarem a página e a segunda lista, já tem isso aqui. E nós vamos aumentando o nível aí, tá, pessoal? Só pra vocês irem conhecendo, né? Na prova, como é que é a prova, né? Parecendo que a gente tá voltando para as aulas de matemática aqui agora. Né? Cálculo 1, cálculo 2. Tinha isso, né? Pessoal, a matemática está em tudo, né? Não tem jeito. Matemática está em tudo. Mas aí a prova é o seguinte, geralmente é uma mistura, né? Tem que ter um pouco de cada coisa aí. Se você não vai zerar a prova porque vai ter uma carinha feliz lá para você fazer, tá? Mas vai ter uma carinha intermediária, né? Vamos ver aí. Carinha difícil, eu não costumo passar o exercício impossível em prova, não. Isso aí não acho que faz sentido. Bom, mas ok. Olha lá, pessoal. Então, eu vou dar um tempo aqui para vocês. Vamos colocar assim, agora são 10 horas. Vamos colocar até 10h10. Tentarem fazer o primeiro aqui. Quem já tiver no embalo pode fazer nos outros, tá? E aí, quando é 10h10, vocês podem ir mandando aqui no chat, eu vou olhando com vocês. E eu vou também corrigindo. Faço aqui. Pode ser assim? Beleza? Beleza. Então tá bom. Eu vou postar aqui no chat. E é para vocês fazerem aí, hein? Vou desligar aqui um pouco meu áudio e minha câmera para vocês concentrarem aí. Mas 10h10 eu resolvo com vocês.
Ok, pessoal. O Wisney já postou a resposta dele aí. O Wisney está correto. Só tem um detalhe. Na verdade, falta uma coisinha, né? Que é restrições de não negatividade. Pessoal, já deixar avisado. Restrições de não negatividade, 20% da questão, hein? Então, lembrem de colocar. Wisney, pode avançar para a próxima aí. Eu vou fazer a correção dessa primeira aqui, pessoal, que o Wisney já colocou aí para vocês. Deixa eu ver aqui se tem algum detalhe, acho que alguém colocou aqui no chat. Ah, gasta 1/3 no setor 3? Na verdade eu não conferi aqui direito a resposta do Wisney, mas a gente faz aqui junto. Se tiver mais algum detalhe, a gente corrige aqui com vocês. 1/3 no setor 3? Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, ó. Então, uma empresa produz dois tipos de álcool, né? Anidro e desidratado. E ela tem esses 3 setores, tá? E aí o seguinte, o álcool anidro passa pelo setor 1 e 3, ou seja, ele gasta do setor 3, né? Como o Gabriel e o Arthur colocaram aí, né? Essa pequena correção, tá? E no setor 1 gasta 0,5, que é meio, né? E no setor 3, 1/3. Por outro lado, a produção do álcool anidro demanda 1 hora do setor 2 e 2/3 do setor 3 também. Aqui a gente tem que cada 8 horas de operação, né, vai trazer aí, na verdade, cada setor está em 8 horas de operação por dia e a gente tem como receita líquidas aí 40 e 30 unidades, né, monetárias por tonelada, tá? Observem que aqui, deixa eu ver, aqui não está falando explicitamente se o objetivo é maximizar, né, mas a gente acaba entendendo que sim, né? O ideal, na verdade, seria que não tivesse, né, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, vou capturar essa tela aqui e vou colocar lá no whiteboard para a gente fazer aqui agora. Okay. Só para facilitando aqui. Quem quiser pode fazer os outros, pessoal, se estiver tranquilo aí, eu vou fazendo aqui passo a passo. E aí, vocês vão observando aí. Então, uma coisa importante, né, que a gente já colocou aqui, é realmente colocar, né, as variáveis de decisão. Variáveis de decisão. Aqui para cá. Agora, as variáveis de decisão tem que ter unidade de medida, viu? O que nós temos aí de variáveis de decisão? Vou colocar aqui na linha de baixo. Vou chamar de A, então tudo bem. Quantidade. A ser produzido de álcool anidro tonelada. Beleza. E a segunda aqui, que é a B. A segunda é álcool hidratado. Fácil. Então, ok. Acho que eu vou fazer tudo aqui dentro mesmo desse texto aqui. Só para colocar aí, ó, nosso objetivo é maximizar o lucro. Aqui, pessoal, está chamando de receita líquida. Eu não sou da área de contabilidade, mas para mim receita líquida é lucro, né? Vou chamar então de RL, tá? Para não entrar em discussão aí. Será que é isso mesmo? Receita bruta. Receita líquida é o mesmo que lucro? Talvez seja, né? Então, ok. Seguindo aí o Wisney. 40A mais 30A
H, ou seja, 40 unidades monetárias vezes cada quantidade de tonelada de álcool anidro, mais 30 do outro. E aí nós vamos estar sujeito, a gente escreve sujeito a, realmente. Observe que eu vou fazer um alinhamento aqui, porque depois vai facilitar na hora que a gente for modelar isso. A fonte aqui não está das melhores, não. Não está nem um pouco matemática essa fonte, né? Mas tudo bem. Isso aí acaba virando perfumaria, né? Então, vamos lá. Meio de... Ou seja, ele gasta, né, meia hora, não é isso? No setor 1, o produto A. O B não passa no... O álcool hidratado não passa no setor 1, não? O álcool anidro passa no 1 no 3, né? Passa só no setor 2 e 3, então é isso mesmo. Então, vou colocar 0H aqui para ficar formatado igual o Isney fez. 8 horas, não é isso, pessoal? É a mesma coisa para os outros. Então, 1/3 de A mais quanto do H? 1 hora, né? A produção hidratada é 1 hora do setor 2 e 2/3 do setor 3. Então, menor ou igual a 8. Aqui é 0, né? Beleza, o setor A é 0. Achei aqui um 0 aqui assim mesmo. E aí, para a gente caminhando aqui para a última restrição, aí sim é 1/3, né? Mais 2/3. Agora, né? De H, opa, as variáveis tem que... Dar uma empurrada aqui só para formatar melhor. Menor ou igual a 8, setor 3. Okay. E aí, restrição de não negatividade, como nós falamos, né? Então, a gente fala aqui. Agora a pergunta, tem que ser inteira ou tem que ser maior que 0 aqui? O enunciado não deixa claro se a gente pode produzir, né, meia tonelada ou alguma coisa do tipo, tá? Então eu vou deixar só como sendo maior ou igual a 0, mas aquilo que vocês já tiverem certeza que tem que ser inteiro, igual desenho, pessoas são indivisíveis, né? Aí você coloca, né, maior que 0 e inteiro, tá? Ou pertence ao conjunto Z+, também é uma forma de expressar isso. Nós vamos usar essa notação em alguns momentos. Ok, pessoal. Bom, então tá aqui, né? Vocês querem que... Será que eu colar isso aqui funciona? Deixa eu ver aqui. Ah, vocês já tinham aí, mas ele deixou colar aqui também. Então, beleza. A próxima questão... Alguma dúvida, pessoal, nessa primeira aqui? Tranquilo? Beleza? A segunda questão, se alguém tiver, pode falar aí, pode... De boa, né? Segunda, o Lucas já fez aí, alguns já foram fazendo. Mas qual que é a ideia aqui, pessoal? Tá? Muito, como eu falei, as 3 primeiras são muito precisas, né? Aqui a gente tem 3 produtos. Então, aqui já enxergar no espaço tridimensional já fica mais difícil, igual eu fiz lá anteriormente. 3 departamentos, e aí eu gasto, cada produto gasta uma quantia de horas, né, por unidade em cada um dos departamentos. Você tem um valor para cada um aí, tá? E o lucro de cada uma dessas unidades por cada um desses departamentos, tá? Então, se vocês olharem aí, vou usar a própria resposta do Lucas aí, só para ajustando com vocês. Ó, primeiro, variáveis de decisão. Lucas tem que colocar
o que é o produto 1? É tipo assim, é quantidade, entendeu? A unidade, aí no caso é quantidade, né? Então é só colocar um QTD aí na frente. Então, quantidade do produto 1. É unitário aí no caso, né? Unidade. Diferentemente lá do exercício anterior, que nós assumimos tonelada, aqui é unidade mesmo. Ok? Então, as variáveis estão corretas, quantidade do produto 1, quantidade do produto 2, quantidade do produto 3. E o lucro? Como que vai funcionar aqui o lucro? Show. Eu vou copiar aqui o do Lucas, e aí eu acho que vai dar aqui para copiar, e aí eu vou fazendo os ajustes aqui que precisar. Aí, ó, Lucas, ó. Então, aqui nós temos variáveis de decisão, tá? Quantidade do produto 1 e o segundo, a terceira. Maximizar o lucro, certinho, né? Não capturei a tela aqui, mas na verdade os produtos 1, 2, 3 tem R$2 de lucro primeiro, 4 para o segundo e 2,50 para o terceiro. 2A mais 4B mais 2,50C. Aqui a gente coloca sujeito A. Tá? Então, ao que nós estaríamos sujeito aqui nesse caso? Captura aqui só para facilitar. Vou botar aqui do lado mesmo, acho que dá. Só para vocês irem vendo aí o enunciado, né? Então, olha lá, ele acabou que faz uma restrição para cada departamento, não é isso? Então, o primeiro departamento, ele tem 600 minutos. Então, você fala, ó, eu gasto, 600 horas, né? Eu gasto 3 horas para o produto 1, para cada unidade. 4 para o segundo, 2 para o terceiro, então lá, 3, 4, 2, menor ou igual a 600. E aí, seguindo o mesmo raciocínio, 2, 1, 2, ó, 2, 1, 2, menor que 4.000. E 1, 3, 3, menor que 300. Tá? ABC tem que ser... Aqui agora, eu diria que a gente pode usar uma definição, né, de números inteiros positivos. Tá? Porque eu estou imaginando que esses produtos são indivisíveis. Ok? Então, vou colocar aqui, ó. Devem ser inteiras e positivas. Ok? 0 é positivo? Não? Então, como é que eu coloco? Melhorou? Devem ser inteiras e maiores ou igual a 0. Bom. Ah, boa, não negativas. Inteiras não nulas. Não negativas já tá bom, porque aí eu posso considerar aqui 0 também, né? Então é isso aí. Fizemos aqui o segundo. Terceiro, alguém fez aí? Pessoal, alguma dúvida nessa segunda aqui? Tá tranquilo? Podem perguntar se tiver observação. Lucas aí fez a terceira também. Tranquilo por enquanto? Tá. Bom, aí eu vou fazer o seguinte, né? Só dando uma passada aqui na terceira e passo nas próximas. As próximas eu deixo para quem quiser fazer em casa aí. E na quarta-feira, se quiser já chegar com elas prontas. Igual eu falei, eu gasto um tempinho da aula fazendo aqui com vocês de novo. Olha lá, uma fábrica produz 3 tipos de chapas metálicas ABC, que são prensadas e esmaltadas, ou seja, a gente tem prensa e esmalte. Né? São esses dois processos. Okay? A prensa tem 2 minutos e cada chapa gasta 1 minuto para ser prensada. Tá? Enquanto que a chapa C, ela gasta 2 minutos.
Esmaltagem 1 minuto, enquanto a chapa A e B exigem 3 e 4,5 minutos, respectivamente. A gente tem 8 minutos de esmaltagem, então tá certinho aí. E a gente não vai ter estoque, né? Vai estar usando tudo aí que tiver, tá? E o lucro, 8, 7 e 8 unidades monetárias por chapa, respectivamente, tá? Deixa eu ver aqui. Tá certinho aí, Lucas. Eu não fiz uma coisa no exercício anterior, mas se vocês quiserem, pessoal, na verdade, eu acho que eu fiz no primeiro aqui, ó. No primeiro eu coloco... Vocês estão vendo aqui entre parênteses um comentário sobre o que é? Então, de repente, podem colocar aí. Eu vou pegar aqui a do Lucas e fazer aqui nesse... Por aqui. Opa. Puxei coisa errada aqui. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, às vezes pode pôr um comentário aqui, ó. Esses 2 primeiros minutos aqui são de quê? Esmaltagem é 8.000, né? E o outro é prensa, né? Prensa e esmaltagem, tá? Prensa, para ficar claro. Beleza, sujeito a... Então, no mais, tudo certo. Maximizar o lucro, beleza? Ok. Obrigado aí pela colaboração. Lucas, Wesley, todo mundo que está ajudando aí com as correções, tá bom? Pessoal, só para a gente partir aqui finalmente, então o exercício 4, ele é um exercício de minimizar, os 3 primeiros foram de maximizar. Dica, o exercício 4 tem aí mais ou menos 6 variáveis de decisão. Exercício 5 vão dar 13 restrições, olha como é que o negócio vai aumentando, tá? E o exercício 6 é o mais difícil. Vocês vão ter que gerar dados a partir desses dados, como se fosse para complementar o enunciado. Tipo assim, você pegar isso aqui e fazer direto, não vai ser suficiente dentro da modelagem que eu vou apresentar para vocês, tá? Então, sugiro vocês pegarem isso, gerar alguns padrões de corte que você teria e tentar otimizar em cima desses padrões de corte. Tá bom? Ok, pessoal, vamos finalizando por aqui então hoje. Hoje a gente, então, só resumindo, né, faz igual o pessoal lá do Telecurso 2000, na aula de hoje você viu, né, nós passamos aí pelo conceito de modelos, falando de alguns modelos que existiam, e falamos, ó, nós vamos trabalhar com o modelo de otimização. E ele tem 4 partes, variáveis de decisão, função objetivo, restrições, né, exceções de não negatividade, tá? E o próprio objetivo, né? E aí fizemos alguns exercícios para se habituarem com esse formato, tá? Na próxima aula a gente faz mais alguns exercícios, agora um pouco mais difíceis, e aí eu já passo a primeira lista de exercícios para vocês. Puxa, então vai ter exercício para fazer aí já, ué. Vamos dar uns dias aí para vocês, são exercícios de modelagem, tá bom? E na próxima semana a gente vê 2 métodos para resolver esses problemas. Ou seja, não estou preocupado em achar solução nesse momento. Estou preocupado em vocês conseguirem, né, fazer a modelagem aí. Tá bom? Quem ganhou um pontinho extra aí na aula hoje? O Eric? Então tá bom. Eric, depois você me lembra aí, tá? Pode ser na prova mesmo, você anota lá para mim. Beleza? Ok, pessoal. Então, boa semana para vocês. Obrigado pelo tempo e até quarta-feira. Até quarta-feira, pessoal. Beleza, pessoal. Valeu. Valeu. Falou. Falou.